Foi uma ação necessária ou um massacre patrocinado pelo Estado? Na análise de hoje do OPA News BR, a gente vai fundo para desvendar os fatos e as narrativas por trás da Operação Contenção, a ação policial que entrou para a história como a mais letal do Rio de Janeiro. 64. Para a gente ter uma dimensão do que foi a Operação Contenção, a gente tem que começar por esse número. Esse foi o saldo oficial de mortos. E é importante dizer que, desse total de 64, 4 eram policiais. Uma perda enorme para as forças de segurança que estavam ali na linha de frente do combate. E do outro lado do confronto, mais de 90 fuzis foram apreendidos. 90! Um arsenal que mostra bem o nível do poder de fogo que a polícia teve que enfrentar. Ok, vamos entender isso direito. Para começar, o básico do básico. O que foi exatamente a Operação Contenção, que aconteceu naquele dia 28 de outubro de 2025? Olha, a gente está falando de uma mobilização gigantesca. Pensa só, 2.500 agentes, tanto da Polícia Civil quanto da Militar, entrando nos complexos da Penha e do Alemão, que são o coração do território do Comando Vermelho. O objetivo oficial? Cumprir quase 100 mandados de prisão e tentar frear a expansão da facção. Mas não foi uma incursão qualquer não. As táticas e os equipamentos usados pelos dois lados transformaram a região num verdadeiro cenário de guerra urbana. A polícia foi com 32 blindados e até tratores para derrubar barricadas. E a resposta dos criminosos foi, assim, assustadora. Eles usaram drones para jogar explosivos contra os policiais. Imagina só a cena. Bom, com um confronto desse tamanho, é claro que as consequências foram devastadoras, né? Vamos analisar agora o saldo humano disso tudo e o lugar que essa operação ocupa na triste crônica da violência do Rio. E para colocar em perspectiva, basta olhar a escala. Com 64 mortos, a Operação Contenção não só quebrou o recorde anterior, da operação no Jacarezinho em 2021, que teve 28 mortos, ela simplesmente pulverizou esse recorde. Isso coloca esse evento numa categoria completamente diferente de tudo que a gente já viu. E a história pode ser ainda mais sombria, porque depois que o tiroteio acabou, os próprios moradores entraram numa área de mata que divide os complexos e fizeram uma descoberta terrível. Dezenas de outros corpos, que não tinham entrado na contagem oficial. Uma cena que sugere que a dimensão real da tragédia pode ser, infelizmente, bem maior. O sentimento de quem estava lá foi resumido de forma muito forte pelo ativista Raul Santiago, que presenciou o horror da descoberta e disse: uma cena que entra para a história de terror do Brasil. O evento tão extremo, claro, gera interpretações totalmente opostas. E isso nos leva ao centro do debate: como essa operação foi vista. Vamos analisar as duas narrativas que surgiram logo que a poeira baixou. De um lado, a gente tem a visão de que foi uma ação necessária. Analistas de segurança pública argumentam que o nível de armamento do Comando Vermelho era tão grande que o confronto era inevitável para impedir que eles consolidassem um verdadeiro Estado paralelo. Do outro lado, a visão de que foi um massacre. 27 organizações de direitos humanos assinaram uma nota juntas usando exatamente essa expressão, uma matança produzida pelo Estado brasileiro. Essa perspectiva da ação necessária fica bem resumida na fala do analista de segurança Jorge de Vério. Ele diz: são operações necessárias porque chega um determinado momento que é melhor fazer isso que não fazer nada. A lógica aqui, basicamente, é que a inação do Estado permitiria um mal ainda maior. Lá fora, a repercussão foi, assim, avassaladora e pendeu muito para o lado da crítica, viu? A Organização das Nações Unidas, a ONU, se disse horrorizada. A Human Rights Watch classificou como uma enorme tragédia e o jornal britânico The Guardian foi direto ao ponto, descrevendo o evento como o pior dia de violência da história do Rio. E, como era de se esperar, essa divisão profunda na sociedade se refletiu na hora na arena política. Então, vamos para a guerra de narrativas e a troca de acusações que veio logo em seguida. Virou aquele famoso jogo de empurra, sabe? O governador do Rio, Cláudio Castro, veio a público dizer que o Rio está sozinho nessa guerra, que o governo federal negou ajuda e ainda culpou uma decisão do STF. Já o governo federal, na voz do então ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, negou ter recebido um pedido de ajuda para essa operação específica e criticou o modelo de guerra, defendendo mais foco e inteligência. O governador tocou num ponto crucial aí, a tal da ADPF das favelas. Mas o que é isso, afinal? Bom, é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, lá de 2020, que restringiu muito as operações policiais em favelas, com exceção de casos super específicos. Os críticos dessa medida argumentam que ela, na prática, deu 5 anos para as facções se fortalecerem, juntarem armas e se entrincheirarem, o que teria tornado o confronto atual muito mais violento.
Tudo isso nos deixa com uma pergunta muito difícil. Para onde vamos a partir daqui? Essa crise de segurança tem solução? Vamos dar uma olhada no que os especialistas estão dizendo sobre o futuro. Essa citação do analista militar Alessandro Visacro é muito poderosa para a gente pensar o problema de um jeito mais amplo. A polícia fez o papel dela, mas ninguém mais fez os seus papéis. Ele sugere que segurança pública vai muito além da ação da polícia. É um problema sistêmico do Estado como um todo. E isso nos leva a duas visões de estratégia. A abordagem atual, que muitos chamam de focada no inimigo, que é o combate direto, a reação à ameaça armada, e uma outra abordagem, proposta por especialistas, que seria focada na população. A ideia aqui é uma solução de longo prazo, mudar as condições sociais, econômicas e políticas que criam e alimentam o ciclo da violência. O que nos deixa com essa pergunta final para a reflexão. Será que repetir operações de força cada vez mais letais é a única resposta possível para a crise de segurança? Ou será que essa estratégia, ao longo do tempo, acabou se tornando parte do próprio problema que ela tenta resolver? Para mais análises como estas, que vão direto ao ponto para ajudar a gente a entender os assuntos mais complexos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal da PANews BR no YouTube, tá bom? Até a próxima!